Primeiramente, bom dia! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal. Eu sou a Si e o tema do vídeo de hoje é um pouquinho delicado, hein? Por que você se apega a quem não te escolhe? Tema um pouco difícil aí, né? Mas vamos juntos, vamos juntas, que aqui a espiritualidade pega na nossa mão e leva a gente para onde a gente tem que ir, certo? Lembrando também que aqui as energias são gerais, então se você quiser uma tiragem específica para você, para o seu momento, para o seu assunto, na descrição aqui do canal você encontra todas as informações que você precisa para entrar em contato comigo, tá certo? E lá você também encontra o @ da Rede Vizinha, caso você queira me acompanhar e seguir mais os meus conteúdos. Então é isso, boa sorte, bora que bora! Então agora vamos lá, se concentrar aqui nessa tiragem, trazer a sua atenção, respira profundo, se conecta aqui com o tarô e vamos ver o que a espiritualidade traz sobre por que você se apega a quem não te escolhe. Que mais? Porque você se apega a quem não te escolhe. Bom, então vamos lá. Primeiro aqui saiu o 8 de copas, 2 de espadas e Pagem de copas. Então, num primeiro momento, eu entendo que assim, ó, existem alguns sentimentos represados aí, como se eles estivessem sendo segurados, né, dentro de você já há algum tempo. E de algo, uma situação, uma relação da qual você ficou aqui, ó, muito confusa, muito dividida sobre o que pensar, né, sobre como agir. Então eu percebo que talvez estejamos falando num primeiro momento aqui de uma relação antiga, alguma relação da qual você já teve, que você estava nessa relação um pouco confusa, né? Com o Pagem de Copas, me traz também uma imaturidade. Então veja bem, talvez você tenha se relacionado com uma pessoa quando você era mais jovem, né? E aí, por conta de uma imaturidade, que é normal, né, quando a gente é mais jovem, a gente ficou meio preso naquele passado, né, porque entendo que foi um passado que não deu muito certo, né, deu certo durante o tempo que deveria dar, né, só que parece que terminou meio, sabe, sem resolver direito as coisas, não sei, meio que terminou do nada, ou terminou justamente porque você não sabia lidar com essa, né, com esse conflito, principalmente interno, das suas próprias ideias. Então, sei lá, de repente era uma pessoa que, ao mesmo tempo que falava que queria estar ali junto com você, mas nas atitudes era diferente. Então você ficava sempre numa confusão ali, sabe? E isso, de alguma forma, te convidou o ermitão a seguir em frente sozinha, né? Então você não estava confortável nessa relação, e aí você achou melhor falar, tá bom, então
já que eu fico nessa dúvida, já que, né, eu falo e a pessoa também não muda, não demonstra, vou seguir o meu caminho sozinha. E aí, isso aqui que aconteceu no passado, eu vejo que te deixou nesse desânimo mesmo, porque não foi resolvido. Espera aí que eu já vou ler as próximas, vamos lá. Te deixou desanimada e talvez até meio incrédula sobre novas relações. Sabe, mais ou menos assim? Então, ó. 5 de Copas. É uma carta que fala de um desânimo, né? Sabe? Como se a gente perdesse as esperanças. Às vezes acontece isso, né? Às vezes a gente passa por um período onde a gente é, né, machucada, sai machucada de alguma relação e isso vai... A gente não consegue se livrar disso, né? E aí, entendo que esse Rei de Espadas aqui, e aí não necessariamente seja uma figura masculina, tá? As energias podem estar invertidas, mas tô contando aqui a historinha que vai se apresentando, tá? Esse Rei de Espadas, né, que talvez fizesse esse casal aqui com você na época, era uma pessoa muito assim... Como que eu posso dizer? Muito segura das suas convicções, vamos dizer assim. Então não tinha muito como trocar uma ideia. E aí, ó, 9 de Espadas. Você ficou meio fadigada, né, com essa relação também. De ficar tentando, né, ajeitar a relação, de tentar equilibrar a relação, né, equilibrar a ideia mesmo da relação, né, os acordos da relação. Só que essa pessoa que era meio, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. É do meu jeito, eu sou assim, esse é o meu jeito, não vou mudar. E aí dentro de uma relação, isso te fadigou, né, de tanto você querer. E aí, quando essa relação termina, a morte. A vida te convida para uma transformação. Uma transformação que eu vejo, 8 de ouros, que você se empenha, né? Se empenhou e continua se empenhando. Então, seja uma terapia, estudos, enfim, algumas práticas aí que foram ao longo desse tempo fazendo com que você tentasse transformar essa sensação mesmo, né, do que essa relação antiga fez com que você sentisse, sabe? Na época, isso você foi tentando transformar com o passar do tempo. Só que, ao mesmo tempo que você, Rainha de Ouros, às vezes tem a impressão de que você já superou esse passado aqui, e não vejo necessariamente superou a pessoa em si, mas sim a relação, né, os trauminhas que você teve aqui na relação. Ao mesmo tempo que às vezes você se enxerga assim, superei, página virada, mas aí também, ó, 3 de Espadas.
parece que existe sempre algo que te engatilha. Então, olha que interessante, porque aqui, já logo de cara, né, se a gente for olhar para o tema do vídeo, porque você se apega a quem não te escolhe. Me parece que esse cidadão aqui, né, do passado, ele já não te escolhia da forma que você precisava ou acreditava que você, né, merecia. Que por isso que eu vejo que, né, isso se findou. Mesmo você tentando conversar, né, chegar num acordo, ó, podemos melhorar isso e aquilo, mas não teve jeito, né? Então, parece que, de fato, esse cidadão aqui não te escolheu na época, só que ao mesmo tempo você traz isso como um padrão, que é o que fica te trazendo esse gatilho, né? Então, o que pode ser esse padrão, vamos dizer assim? Pode ser uma relação que você teve, sei lá, uma das primeiras relações que você teve, da qual você acreditou que se relacionar era isso mesmo, né? Então, no fundo, para você, você traz isso dentro de você ainda, né? Ah, será que se relacionar é dessa forma mesmo? Não dá para ter tudo? Só que isso ao mesmo tempo me machuca, me desanima. Vamos ver o que mais. E 3 de copas. Aí o 3 de copas aqui, ele fala sobre pessoas tentando te ajudar no processo aqui, vamos dizer assim, né? E as de espadas. As de espadas talvez me sugere que essas pessoas aqui estão tentando trazer uma nova ideia para você em relação ao que é se relacionar, né? Porque isso continua sendo um padrão, me parece. Vamos ver, o que mais? De onde vem esse padrão, esse apego, tarô? Já que já existe essa clareza, o sol. Então, assim, ó, o que eu tô entendendo aqui é que é isso. Talvez você ainda esteja fazendo escolhas diante de um padrão que na superfície, né, no racional você percebe que não funciona, porém no seu interno você acredita que o relacionamento é assim mesmo, sabe? Que é isso, não dá pra ser feliz em tudo, não dá pra ter tudo. Só que isso é um padrão que você precisa deixar morrer, porque isso te fere, né? E aí, conforme você vai fazendo esse trabalhinho aqui, né, que é um trabalho contínuo, né, o autodesenvolvimento é um trabalho contínuo. A gente sempre precisa, né, ir aprimorando a nossa consciência em relação a tudo, né, mas relacionamentos, no geral, eles sempre trazem, né, uma troca de ensinamentos, lições, né, aprendizados. Então, é um trabalho contínuo.
E aí, você, enfim, vai vendo uma progressão com o Sol. Ó. O Sol é a carta que ilumina toda a situação, né? Então, novamente, talvez você estivesse até agora se apegando a quem não te escolhe justamente por um padrão, uma crença, né, que ainda está sendo trabalhada. Mas agora com o Sol, isso vai ficando mais claro, isso vai ficando mais, sabe, você vai conseguindo tomar mais propriedade das suas emoções mesmo. E com essas ajudas aqui, né? Com pessoas que vão te ajudando, ou outras pessoas das quais você vai se relacionando, sabe? Que vai trocando, que vai te ensinando novas possibilidades. Mais uma, tarô? Que mais? Que mais precisamos dar uma olhadinha aqui? E aí, ó, Cavaleiro de Espadas e Cavaleiro de Paus. Então, lembra que eu tava falando sobre isso, né? Sobre os relacionamentos, se não 100%, mas grande parte vem justamente pra gente, né? Fazer essa troca de aprendizados, ensinamentos, né? De ir entendendo que pessoas são diferentes, que é possível ser feliz de outras formas. E aí chega justamente um Cavaleiro de Espadas e um Cavaleiro de Paus. Então, são pessoas que podem começar a chegar aí para você de modo a você ir aprendendo outras formas de se relacionar, entende? Pessoas que fazem muito movimento, ó. Né? Então, Paus, elemento fogo. Áries, Leão, Sagitário. Perceba se alguém de algum desses signos chega com mais, né, mais intensidade, assim, pra você, sabe? Cavaleiro de Espadas, espadas é ar, né, mental. Também pode ser alguém muito racional, assim, que, né, que queira fazer algum movimento para chegar até você, mas eu sinto que esse Cavaleiro de Paus aqui talvez é justamente quem vai mudar essa visão que você tem sobre relacionamentos, né? E essa sensação que você tem de se apegar a quem não te escolhe. Então, muito interessante, hein? Ó, eu vou passar um banho de amor próprio e magnetismo pessoal. Gosto, pra essa rainha aqui de ouros, ó, ficar bem poderosa e segura de si mesmo, si mesma. Mesmo se você for homem, tá? Isso também vale, são só energias aqui, tá? Mas você adapta aí na sua situação. Então, ó, banho de rosas vermelhas. Este banho é muito poderoso. Então, você vai ferver 1 litro de água. Assim que ferver, você joga pétalas de rosa vermelha. Pode comprar um botãozinho só de rosa vermelha. E aí você tira as pétalas dela e joga lá na água fervente. Hibisco, 4. Eles são... o hibisco agora... Eu tô em dúvida. É isso mesmo, porque o hibisco eu tava confundindo com anis estrelado.
Se tiver anis estrelado, se tiver mais fácil, pode usar, tá? Pode usar 5 estrelinhas aí de anis estrelado. Hibisco pode ser um punhadinho só, tá? Canela, uma pitadinha. Açúcar também, uma pitadinha. E aí você deixa essa água ferver por mais 1 minuto, com tudo isso que você jogou dentro. Ferveu, mais 1 minutinho, você desliga o fogo e abafa. E aí você vai esperar esse banho esfriar de modo, ou amornar, né? De modo que você consiga tomar ele do pescoço para baixo, depois do seu banho de higiene. Então faz seu banho de higiene normal, e aí depois, a última passada de água, você joga esse banho coado do pescoço para baixo. E eu gosto, antes de jogar a água do pescoço para baixo, eu gosto de pegar o meu perfuminho de preferência, sabe aquele seu perfume poderoso? Que quando você passa, você sente uma gostosa, um gostoso, é esse mesmo. Você vai dar 2 borrifadinhas dentro dessa água e jogar do pescoço para baixo. Não enxágua, só se seca e vai pra vida, porque você vai ver o seu magnetismo e o seu amor próprio dar uma sacudida aí, você vai ver só como é gostoso. E vamos de conselhinho. Hoje eu vou pegar aqui o Oráculo da Deusa e, claro, nosso amado Oráculo do Imaginário. Então vamos tirar o da Deusa primeiro. E aí, gente, tá ressoando aí? Gostou dessa tiragem de hoje? Fez sentido? Comenta aí para eu saber. Sedna, vítima. E vamos ver o do imaginário. Gratidão. E o eclipse. Ó, um casalzão aqui, hein? Vamos ver. O encontro é o espelho do que deve ser trilhado. A lua guarda o segredo, o sol ilumina o sagrado. Lembra que tinha vindo a carta do sol aqui, gente? Um pouco antes desse cavaleiro aqui chegar? Se encontram num breve beijo, do eclipse nasce o desejo e o eu se faz despertado. Gente, que babado! E hoje é 17 de fevereiro, dia de eclipse, e olha a carta que sai. E olha que interessante também, né? Hoje é como se fosse um portal, porque no horóscopo chinês a gente está tendo a transição da cobra para o cavalo de fogo. E o cavalo de fogo, do naipe de fogo aqui, ó, naipe de paus, elemento fogo. Gente, que conectado, né? É justamente a cobra saindo, né? Ou seja, já trocamos de pele, agora o cavalo de fogo ele vem trazendo, ó, movimento e ação e vontade de fazer as coisas acontecerem. Então você pode ter certeza que, enfim, esse padrão que você estava carregando até agora, ele vai ser quebrado mesmo, tá? Agora, explicando essa daqui, né? Essa carta que saiu como vítima. Então, essa carta, ela fala assim, ó, muitas vezes, quando a gente tem um relacionamento lá, né? Trazendo a situação aqui, tá? Quando a gente tem um relacionamento que a gente é mais novo, mais nova, a gente não tem mesmo discernimento, né, para algumas coisas. Então, a gente fica às vezes se vitimizando, né? Puta, por que eu deixei a pessoa fazer isso comigo? Ai, por que eu aceitei? Ai, por que... Não se coloque nesse lugar.
Porque você só aceitou o que a outra pessoa te entregou ou deixou de entregar porque era a maturidade que você tinha na época. E tá tudo bem, né? Porque é se relacionando com outras pessoas que a gente vai aprendendo o que é bom, o que não é bom, o que você gosta, o que você não gosta. Então, não se vitimize. Ao invés de você se colocar aqui no lugar da vítima, se empodere como uma rainha de ouros, ou seja, dona da sua própria vida, né? Da sua própria história. E toma aquele banho que eu passei que você vai se sentir a deusa do ano, tá certo? Eu adoro, gente. Então é isso. Comenta aqui, curte, compartilha, envia para aquela sua amiga, para aquele seu amigo que sabe, que tá passando aí pela mesma situação que você. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.